Bom, o Brasil exportou 35,6 milhões de sacas de café na safra 22-23, com receita de 8,1 bilhões de dólares. Apesar da queda de 10% no volume frente ao ciclo 21-22, a receita com os embarques permaneceu estável. A gente fala agora ao vivo com o presidente do Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Márcio Cândido Ferreira. Oi, Márcio, bom dia para você, prazer falar com você novamente. Aí eu estou, de fato, retornando essa semana de férias e muito bom a gente já projetar, né, esse caminho, essa jornada do café, que é tão significativa e muito interessante e proeminente para a economia aqui do nosso país. Então, primeiramente, eu gostaria de entender mais esse cenário, né, do que vocês divulgaram recentemente sobre essa projeção de que mesmo que a gente teve uma queda, de certa forma, aí um pouco expressiva no volume, receita se manteve devido à questão cambial. Porém, a gente, claro, continua, né, nesse trabalho de demonstrar e mostrar ao mundo sobre a sustentabilidade do nosso café e retomada aí, de fato, das nossas exportações. Bom dia para você. Oi, Renata, bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Como você colocou bem aí, as nossas exportações, embora em volume abaixo 10% da safra anterior, ano safra, julho e junho, registrou 8,1 bi, ou seja, praticamente o mesmo valor, fruto das cotações mais elevadas nas bolsas de Nova York e Londres, principalmente Nova York, e o que se deu em função dos acidentes climáticos, não somente no Brasil, e dificuldades também de outras origens, tendo impactado as nossas exportações em volume menor. As perspectivas de agora para frente, com a nova colheita que está a caminho, ou seja, nós temos aí agora o mês de julho, agosto, praticamente, para encerrar a colheita do Arábica, o Conilon também já em fase final, e a perspectiva é de que nós tenhamos uma safra melhor do que se esperava anteriormente. Isso tem já impactado os preços das bolsas, principalmente de Nova York, que reflete o Arábica, mas, por outro lado, a perspectiva de volume é que a gente tem uma retomada a partir agora de julho, principalmente agosto, setembro, quando entra finalmente toda a safra comercializando, e aí a gente começa a ter registro de exportações mais altos em volumes, é o que a gente espera. Exatamente, né? É importante ressaltar aqui que tivemos ciclos mais baixos aí em relação a essa oferta, então, mais restrita, e isso, de fato, também apontou para um volume embarcado aí menor. Porém, agora com essa projeção, como o Márcio acabou de dizer, de uma safra aí maior, né, do que esperado, é o que está sendo projetado, ou seja, essa retomada, então, já deve acontecer, a gente deve esperar pelo menos um segundo semestre aí com o volume já tomando mais força, Márcio? Exatamente. O segundo semestre tomando mais força, também chamar a atenção para o Conilon, que até o ano passado, nosso Robusta, vinha praticamente atendendo o mercado interno, até antes da entrada dessa safra agora, mas fruto de problemas, principalmente na Indonésia, alguns problemas pontuais também no Vietnã, o nosso Conilon voltou a estar competitivo em relação ao mercado internacional e começou a registrar já no mês de junho e julho, segue registrando volumes de exportações interessantes com tendência de alta, o que vai ajudar bastante. E também o blend do café torrado e moído aqui no Brasil, provavelmente ele vai voltar com maior presença do Arábica, já que a safra é maior, e uma redução no Robusta, já que ele também está encontrando tomadores no mercado internacional. Isso é uma tendência, eu observei isso no relatório de vocês sobre essa questão, né? E tanto tem a pontuação, obviamente, de países importantes produtores como o Vietnã, entre outros, mas a questão do Robusta, do Conilon, tendo mais acesso a outros mercados, o Conilon brasileiro. Isso tende a traçar uma perspectiva, uma tendência? Ô, Renata, sim, isso é uma tendência porque, em função das questões de demanda, principalmente de sustentabilidade, a gente sabe que o Conilon, o Robusta, ele tem uma produtividade muito maior, com um uso de área muito menor. Então, isso faz com que o crescimento do consumo ao longo dos próximos anos será atendido mais pelo Robusta do que pelo Arábica. E as técnicas desenvolvidas na parte de indústria, a ciência e a tecnologia aplicada no campo tem colocado o Robusta com qualidades mais avançadas, o que traz ele para um patamar interessante, já que o mundo vai continuar tomando café, mais e mais café, e como eu falei, o crescimento da produção passa principalmente pelo Robusta mundial.
No caso do Brasil, nós temos uma vantagem, porque a gente tem observado, por exemplo, que Vietnã ele não consegue ultrapassar ali dos 30 milhões de sacas já há alguns anos. Outros países produtores de robusto também têm enfrentado muita dificuldade. O Brasil, por outro lado, tem um horizonte muito bom, com perspectiva de aumento de produtividade substancial no robusto, principalmente, também no arábica, e isso faz com que a participação do robusto nos blends seja realmente uma tendência, um aumento de participação, e há que se levar em conta que é um produto que, tendo qualidade que não afeta o produto final, ele tem um custo efetivo para a indústria abaixo do arábica. Exato. Agora falando também, Márcio, sobre a perspectiva, né, dos nossos principais importadores, que são bastante tradicionais, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Colômbia, aí entrando forte em cena. Como é que tem sido o trabalho de vocês do Secafé no intuito de manter aí esses patamares elevados e, sobretudo, também alcançar aí horizontes ainda melhores, né? Como é o caso, por exemplo, quando estivemos ali no Summit de Coreia do Sul, mercados asiáticos tão interessantes e com tantas possibilidades de crescimento. Então, como é que vem esse trabalho forte também do Secafé nesse sentido, nesse objetivo? O primeiro ponto importantíssimo é a questão do trabalho focado na rastreabilidade e na sustentabilidade, que é a demanda mais acentuada hoje, principalmente por parte da Europa, e obviamente também os Estados Unidos vêm a seguir, e o próprio Ásia, o Japão, tem acenado nessa direção também. Nós temos praticamente reuniões quase que diárias junto com autoridades europeias. Recentemente, ontem, por exemplo, tivemos com a European Coffee Federation, tivemos reuniões também com a IUSPA, que é a Agência Espacial da Europa, que tem toda essa tecnologia de satélite para fazer todo o registro do que acontece propriedade por propriedade, e o Brasil, através do Secafé e outras entidades, está se colocando como um projeto piloto, o que é muito bom, porque mostra que nós somos não somente o maior exportador, mas realmente somos bem mais avançados quando se trata de sustentabilidade. Por outro lado, nós temos nos dedicado bastante, e esse ano que vem aí pela frente nós vamos ter bastante ações novamente, no que tange a questão de marketing, propaganda e marketing do café brasileiro. A gente imagina que nós vamos ter ações, inclusive, muito mais amplas, não somente pelo Secafé, mas os segmentos da cadeia cafeeira, indústria, comércio, solúvel, produção, têm trabalhado muito unido, no sentido que a gente precisa ter ações de amplitude que possam divulgar cada vez mais o café brasileiro aqui e lá fora. No ano que vem, a gente vai ter uma ação muito incisiva junto à China. Nós temos a perspectiva de uma ação muito relevante lá, porque nós vamos estar nos 50 anos do comércio bilateral, Brasil e China, e a gente tem sido demandado Secafé, obviamente junto com outros, para que tenhamos ações, porque eles consideram isso realmente muito importante. Eu digo que o nosso café ele é muito bom, mas ele ainda precisa comunicar que ele é muito bom. Exatamente. Como é que é essa troca, né? E principalmente com a figura ali de Vanusia Nogueira, liderando a Organização Internacional do Café, baseada ali em Londres, de alguma maneira o diálogo, né, e toda essa questão do respaldo em relação ao pilar de rastreabilidade e sustentabilidade tem sido vantajoso no Brasil no intuito de aumentar o diálogo e potencializar o que é o café brasileiro pela Europa? Sim, com certeza tem sido essa felicidade nossa de ter a Vanusia na OIC, né? No comando da OIC é muito importante, porque obviamente ela tem uma visão muito ampla do que acontece tanto nos países consumidores quanto nos países produtores. Sabemos da relevância do Brasil e, como eu te disse, essas ferramentas que estão sendo desenvolvidas, principalmente a plataforma ali entre o Secafé e Serasa, que está trazendo para a felicidade nossa novos players, principalmente a indústria de solúvel, a própria indústria brasileira e o próprio mercado de café especiais também querendo participar da plataforma, de forma que a gente tem uma plataforma quase que única, obviamente que está aberta também para outros, não há nenhum protecionismo, mas é quase que única e comunica realmente aquilo que está sendo feito, e eu acho muito relevante esse papel, no sentido da gente dizer o seguinte: olha, produtor, um dia você era conhecido como alguém que produziu um café que foi blendado e chegou lá fora, mas descaracterizado.
Hoje, o intuito é que o seu café seja único ou blendado, seja reconhecido não somente quando ele sai da sua fazenda, mas até o ponto final, ou seja, até a xícara do consumidor. Ele poderá, sim, acessar uma embalagem cujo QR Code lá no exterior vai dizer aqui tem café dessa propriedade tal, da família tal, e isso a gente não quer que seja pontual, a gente quer que seja uma coisa ampla e que realmente represente toda a cafeicultura brasileira, independente do tamanho do produtor, da região onde ele produz e que café ele produz. Porque café, ontem a gente estava conversando sobre isso com o MAPA, numa reunião que a gente teve. Café, a nossa diferença é que a gente produz café para todos os paladares. E isso você não tem em nenhum lugar do mundo. Por exemplo, você pega todo o café que é consumido ali no Oriente Médio, o café que é consumido no Mediterrâneo, na comunidade hispânica ali nos Estados Unidos, na própria América do Sul, são cafés que têm a característica de bebida riada, bebida rio, que muitos taxam como bebida inferior, mas gosto a gente não discute. E é esse gosto que o consumidor tem e o Brasil é o único que consegue atender. E aí você vai até os cafés especialíssimos gourmet, onde a gente tem hoje a felicidade de ver uma Colômbia importando, o sexto maior importador de café brasileiro, o que atesta que o nosso café é tão bom quanto, porque se eles tomam, é porque o Sim. nosso é muito bom. Exatamente, né? E claro, falando também sobre mais aí destaques dessa reunião que você acabou de informar há pouco com o Ministério da Agricultura, quais outros pontos vocês chamaram a atenção ali de quem estava participando, hein? As reuniões, elas têm tido esse foco da questão da sustentabilidade, principalmente. Algumas são direcionadas à questão do avanço, a de ontem foi muito importante, que é o avanço da qualidade. A gente tem que incrementar cada vez mais melhoria de qualidade e, vamos dizer assim, a gente não somente atestar que somos produtores de qualidade, mas também você ter alguns parâmetros definidos, tanto no café torrado e moído que se consome aqui, no grão que é fornecido para essa indústria de torrefação, no grão que é exportado, no sentido de que a gente tenha cada vez mais o nosso Brasil atestado e ratificado pelo governo federal daquilo que realmente se produz, daquilo que se coloca no blend, naquilo que se exporta, para que quando haja, por exemplo, essas viagens do próprio governo lá fora, como a gente está tendo hoje agora na Coreia do Sul. O governo, ao comunicar o café brasileiro, lá fora, sabe, aquele café não somente é atestado pelas empresas privadas, mas o próprio governo acompanha e tem toda uma diretriz ali que é extremamente respeitada. Passa pela qualidade, pela sustentabilidade, pela rastreabilidade, pelo marketing, pela propaganda, enfim, por todo o conjunto que traz e levará o Brasil cada vez mais à primazia como o maior fornecedor de café para o mundo. Exatamente, Márcio. Falando também sobre a questão China, né? Sobre o trabalho forte que você mencionou anteriormente, que será feito aí também já a partir de 2024. Como é que vocês vão direcionar esse trabalho para o mercado que é gigante, né? E a gente sabe, sobretudo, que é o grande importador do agronegócio brasileiro. Nós tivemos em 2021, o Secafé, ele fez um trabalho já nesse sentido, onde foi enviado 1 tonelada de café, café escolhido de 4 regiões, cujas embaixadas do Brasil e escritórios lá fora puderam colocar esse produto e ser, vamos dizer, provado pelos consumidores. E a ação para o ano que vem, ela é muito mais ampla em termos de volume, em termos de representatividade. Lembrando que a China, Renata, nós esperamos que em muito curto prazo ela já venha figurar entre os 10 maiores importadores de café do Brasil. Porque esse ano, por exemplo, até maio, junho, os volumes exportados para a China já estão quase iguais ao volume total do ano anterior, o que projeta já, nós tivemos 400 e poucos mil sacas de café no ano anterior, e a gente projeta que em curtíssimo prazo a China pode chegar aí a 800, 900 mil sacas de café, o que já colocaria ele entre os 10 maiores. Né? Então, o desafio é grande, a gente tem muita demanda em relação à qualidade, em relação à rastreabilidade, eles também têm todo um protocolo para cada fornecedor, não somente o trader, mas o armazém, a verificação dos controles rígidos de qualidade, por ser o café, obviamente, um consumo, ou seja, algo que
O mundo quer beber, mas quer ter certeza que pode ficar tranquilo, que todos os protocolos são cumpridos. Então, para a China, a gente tem tido um tratamento muito especial que vai reverter em ganho e avanço de mercado naquele país, cujo potencial, como você falou, é muito grande. E é um desafio interessante para a cafeicultura brasileira. Se cada chinês tomar uma xícara por dia, já estaria bom demais. Com certeza. Excelente, Márcio, muito bom. E a gente tem certeza aí que deve sim chegar aí muito em breve, né, entre os 10 maiores, já pela projeção que você trouxe aqui para gente e já pelo andamento aí das discussões também. Parabéns aí mais uma vez pelo trabalho de vocês e até uma próxima oportunidade de entrevista. Um ótimo dia, viu? Bom, Renato, bom retorno para você e tudo de bom para vocês. Obrigada, Um igualmente. abraço.